Fala galera! O objetivo do vídeo de hoje é a gente poder falar sobre algumas forças que são importantes para o início de estudo de dinâmica e ver como é que a gente pode representar essas forças em algumas situações. Bom, primeiramente, acho que vale a pena a gente começar sobre o que é força, né? Qual o conceito de força. Bom, puxando aí de um exemplo, a gente exerce força em alguns objetos, em geral, quando a gente encosta nesses objetos. Por exemplo, quando a gente puxa uma cadeira, quando a gente empurra uma cadeira, ou mesmo quando você pega uma latinha e amassa a latinha para ela ocupar um espaço menor no lixo. Então são situações em que a gente sabe que a gente está fazendo força em algum objeto porque a gente está encostando nesse objeto. Então, primeira coisa é que força é resultado de uma interação. Muitas vezes essa interação vai ser através de um contato, quando você encosta em alguma coisa, ou quando alguma coisa encosta em você. Em geral, as duas coisas acontecem ao mesmo tempo, né? Você não consegue encostar em um objeto sem que esse objeto encoste em você. Esse é um tipo de interação por contato. Só que existem outras interações que acontecem à distância. Por exemplo, para quem já teve a oportunidade de brincar com dois ímãs, quando você aproxima um ímã de um ímã do outro, você percebe que surge ali uma força ou de atração ou de repulsão, mesmo antes desses ímãs se encostarem. Se você quiser um exemplo assim mais fácil de você reproduzir em casa, pega um ímã de geladeira e vai aproximando esse ímã lentamente da própria geladeira. Você vai ver que mesmo antes de você encostar um ímã na geladeira, vai surgir ali uma força de atração entre a geladeira e o ímã. Então a gente sabe que a força é resultado de uma interação, que pode ser uma interação por contato ou uma interação por distância, mas é um resultado de uma interação. Além disso, a força ela é capaz de alterar o estado de movimento de um corpo. O exemplo da cadeira, a cadeira estava parada, você puxa a cadeira para poder movimentar ela e mudar ela de posição. Não significa que a força sempre vai fazer isso, nem sempre que você faz força sobre um objeto, você está alterando o estado de movimento desse corpo. Mas a força é capaz de fazer isso. É como se eu dissesse para você o seguinte: você é capaz de fazer muitas coisas, né, na sua vida. Não significa que todo dia você acorda e vai fazer todas as coisas que você é capaz de fazer. Ser capaz de fazer alguma coisa não significa que você vai estar fazendo aquilo o tempo inteiro. O ponto é, se você tem um objeto e você quer alterar o estado de movimento desse corpo, você precisa necessariamente fazer uma força sobre ele. Ou você ou alguém, alguma coisa fazer uma força. Então a cadeira está parada. Se você quiser alterar o estado de movimento da cadeira, tem que fazer uma força sobre ela. Isso faz a gente compreender um pouco melhor o que é força. A força ela tem uma medida. Uma força pode ter uma intensidade pequena ou uma intensidade grande. Como padrão, a gente costuma usar, né, no Sistema Internacional de Unidades, o Newton, que é, na verdade, uma homenagem ao cara da dinâmica, né? O Isaac Newton. Aqui eu não vou explicar o que significa um Newton, uma força de 1 Newton. É importante que a gente saiba que uma força de 15 newtons é maior do que uma força de 10 newtons. Isso é suficiente para a nossa conversa de hoje. Tá? Existem outras unidades, além da unidade que a gente usa como padrão no Sistema Internacional? Sim, existem outras unidades. O quilograma-força é uma unidade muito conveniente em algumas situações, embora muito menos usada do que o newton. E uma unidade que antigamente era usada como Sistema Internacional é o DINA. Eu gosto de falar que existe ainda, né, uma unidade chamada DINA, porque tem um aparelho que se chama dinamômetro. Então o que é um dinamômetro? Se você sabe que existe uma unidade de força chamada dina, o dinamômetro é um aparelho que mede força. Então daí vem o nome do dinamômetro, que é um aparelho que a gente usa para medir força. Tendo feito essa conversa inicial, a gente pode partir então agora para alguns exemplos de força. Tá? A primeira força que eu quero conversar com vocês é a força-peso. A força-peso, no nosso cotidiano, a gente vai entender ela como uma atração que a Terra faz sobre qualquer corpo que esteja próximo a ela. Então a gente está próximo à Terra. Então a Terra está fazendo uma força sobre a gente. Então o protagonista aqui dessa força vai ser a Terra. A Terra está ali, né, fazendo força sobre quem? Sobre alguém que esteja próximo a ela. Coloquei uma maçã aqui porque dizem, né, que o Newton pensou em várias coisas a partir do momento que uma maçã caiu na cabeça dele. Imagina se fosse uma jaca. Uma maçã que está próxima à Terra é atraída pela Terra. Se é atraída pela Terra, é puxada para baixo. Então essa é a força-peso. A força-peso é uma força de atração que a Terra faz em qualquer corpo que esteja próximo a ela. É importante dizer, gente, que peso e massa são coisas diferentes, tá? Na verdade, o peso ele tem uma relação com massa, mas é diferente. Então a minha massa, por exemplo, tem a ver com a quantidade de matéria que eu tenho. A minha massa está aí por volta de uns 70 quilos hoje, tá? Então isso aí está relacionado, né, se eu tenho muito ou pouca matéria. É claro que é uma simplificação do que é massa, mas dá pra gente entender um pouco melhor dessa forma, tá?
E o peso? Bom, o peso ele se relaciona com massa, mas também se relaciona com gravidade. O peso é uma força. Então, massa está relacionada com a quantidade de matéria, já o peso é uma força. Como a gente determina a intensidade do peso? Bom, por exemplo, eu que tenho uma massa de 70 quilos, estou aqui na Terra. A gravidade na Terra vale aproximadamente 10 metros por segundo ao quadrado. Não é 10, mas é aproximadamente 10. Então, a gente pode dizer que o meu peso vale 700 newtons, porque é o 70 da minha massa vezes o 10 da gravidade. Então, chegaria em 700 newtons. Tá? Então, percebe que quando a gente fala no dia a dia, qual é o seu peso? E a pessoa responde 70 quilos, para a física ela está dando uma resposta errada, tá bem? Ela deveria responder 700 newtons. Seria uma resposta, ou então dá esse resultado em quilograma-força ou em Dina. Mas para a física seria uma resposta errada, tá? Em física, peso é uma coisa completamente diferente de massa, beleza? São coisas associadas, mas muito diferentes. Peso é uma força e massa é uma medida aí, de repente, da quantidade de matéria que você tem. Em outras situações, como é que eu poderia desenhar a força-peso? Né? Em geral, quando a gente pensa na força-peso, a gente vai pensar que o chão, né, a gente está ali num lugar, né, e coloca um objeto nesse lugar. Por exemplo, se eu estiver aqui e soltar uma maçã. Essa maçã vai cair para baixo. Então, se você estiver fora da Terra, olhando para o cenário, né, daquele jeito que a gente fez no slide anterior, é uma coisa. Aqui não, aqui a gente vai desenhar a força-peso para baixo, porque ela vai cair para baixo mesmo, tá? Se você tiver essa maçã em cima de uma mesa, por exemplo, para onde é que está o peso dessa maçã? Bom, a Terra está puxando essa maçã para baixo. Se você tiver uma bolinha de tênis e você joga essa bolinha de tênis no teto, gente, não importa se está batendo no teto, se não está batendo no teto, o importante é que a Terra está puxando a bolinha de tênis para baixo. E se você estiver numa ladeira, descendo de skate essa ladeira, gente, a força-peso, a Terra sempre te atrai para baixo, tá? Então a força-peso sempre vai ser vertical e para baixo. Tirando aquele caso em que você está fora da Terra vendo a situação, em todos os outros a gente vai desenhar a força-peso vertical e para baixo. Uma outra força importante para a gente é a força normal. A força normal ela é uma componente da força de contato, tá? Que é perpendicular à superfície. Então, sempre que você encosta em alguma coisa, encosta em algum objeto, você vai ter uma força ali que é a força normal. Essa força pode ser com maior intensidade ou com menor intensidade. Se você tiver um contato suave, a normal vai ser pequena. Se você tiver um contato intenso, a normal vai ser grande. Mais intenso, a normal vai ser grande. O ponto, então, é que para existir força normal, tem que ter contato entre duas superfícies. Então, se você tiver uma maçã em queda livre, né, caindo sem encostar em nada, gente, não tem normal. Se a maçã não está encostada em nenhuma superfície, não tem normal sobre a maçã. Bom, vamos pensar então em outro cenário. Né? Você tem um objeto em cima de uma mesa. Bom, se você tem um objeto em cima de uma mesa, existe contato entre o objeto e a mesa. Você vai pensar ali então que a força normal é uma força que a superfície faz sobre esse objeto. Ali, uma força vertical e para cima. Tá, e se eu pegar uma bolinha de tênis e jogar no teto? Gente, quando essa bolinha de tênis bate no teto, o teto empurra esse objeto para baixo. Então, quando a bolinha de tênis encosta no teto, o teto faz uma força sobre a bolinha de tênis. Aí, no meu exemplo, para baixo, né? Tá, e se você estiver descendo uma ladeira ali de skate, percebe que agora a superfície está inclinada, gente? Como a superfície está inclinada, a força normal, ela vai aparecer sempre perpendicular à superfície. Então, percebe que nos três casos eu desenhei a força normal perpendicular à superfície. A força normal ela não é a única força de contato. A força de atrito ela também é considerada aí uma força de contato, tá? Uma componente da força de contato. A força de atrito, em geral, a gente olha para ela, né, como sendo uma força que está resistindo a um deslizamento. Então, sempre que você tiver uma situação em que o corpo está deslizando ou tem uma tendência a começar a deslizar, você vai ver a força de atrito contrária a esse deslizamento. Vamos pensar então no seguinte exemplo. Né? Você tem ali uma superfície e você pega o objeto e arrasta nessa superfície. Então, um objeto que está em movimento sobre essa superfície. Como eu desenharia a força de atrito sobre esse objeto que está em movimento sobre a superfície? Bom, a força de atrito vai ser contrária a esse deslizamento. Se ele está deslizando para a direita, a força de atrito surge para a esquerda. Vamos pensar aqui num outro exemplo em que você tem um armário, tá? Um armário parrudo, em repouso. Imagina agora que uma pessoa começa a empurrar esse armário. Bom, se esse armário tivesse rodinha, ou seja, se eu conseguisse eliminar o atrito
nessa situação, o armário iria andar para a direita. Então ele tem uma tendência de movimento para a direita, ele tem uma tendência de deslizamento para a direita. Só que muitas vezes a gente empurra um armário e não consegue arrastar esse armário, ou seja, mesmo a gente empurrando, o armário continua em repouso. Quem está segurando esse armário no lugar? O atrito. A força de atrito, então, vai ser contrária à tendência de movimento relativa entre as duas superfícies. Na verdade, a força de atrito tem muito mais coisas que a gente pode falar sobre ela. Aqui a gente falou aí, né, só de uma forma superficial como a gente pode representar essa força em 2 exemplos, tá? Mas tem muitos outros detalhes menores sobre a força de atrito que precisam ser discutidos mais a fundo. Bom, uma outra força é a que a gente chama aí de tração ou tensão. A força de tração ou tensão está associada a uma corda ou fio. Gente, em geral, se você quer usar uma corda para rebocar um carro, gente, você vai usar uma corda para puxar o carro, né? Você não vai usar uma corda para empurrar o carro. Então, quando a gente fala em força de tração ou força de tensão, essa força está associada a cabos, cordas, fios, enfim. Claro que pode ser um outro objeto que não seja uma corda, pode usar uma rede, né? Eu lembro quando eu era criança, meu pai usou uma rede para rebocar um carro. Enfim, a rede estava funcionando ali como se fosse uma corda, tá? A força de tração sempre vai puxar os corpos. Por exemplo, imagina que você tem uma corda pendurada no teto. Aí nessa corda pendurada no teto, você amarra ali alguma coisa, algum objeto, qualquer coisa, tá? Enfim. Quando você pendurou esse cara ali na corda, o que a corda está fazendo? A corda está puxando esse cara para cima. Então vai sustentar esse cara, fazer uma força ali, sempre puxando ele para cima. Um outro exemplo um pouco mais sofisticado que a gente pode falar, imagina que você tem uma superfície, né? Como se fosse assim, uma ladeirinha, né? Uma rampa, uma espécie de rampa. Aí na beiradinha dessa rampa você coloca ali uma coisa que a gente chama de roldana. Para quem vai para academia, vê que muitos aparelhos têm essa espécie de roldana. Tá? A roldana é uma roda que você utiliza para passar uma corda por ali. Então você passa uma corda por ali de modo que essa corda pode se movimentar com pouquíssimo atrito, né? Ou pelo menos com um atrito muito menor do que se não tivesse aquela roda ali. Tá? Além então dessa roldana que eu coloquei na minha rampa, vou colocar 2 objetos, tá? Então pensa aí que você tem 2 objetos, um pendurado do lado direito e outro em cima da superfície, ali amarrado também por uma corda, né? Do lado esquerdo. O que eu vou pensar então nessa situação como um todo, né? Você tem 2 objetos que estão presos a uma mesma corda, tá? Como você tem esses 2 objetos presos a uma mesma corda, aonde a corda está amarrada no corpo A vai ter uma tração, que a gente vai chamar, né, de tração do corpo A, ou tração sobre o corpo A. Chamei ali de TA. E no corpo B, ele também vai ser puxado. Então percebe que a corda ela sempre puxa. Né? No caso, o corpo A está puxando num sentido, o corpo B está puxando em outro sentido, mas os 2 corpos estão sendo puxados. Tá? É dessa forma que a gente representa a força de tração, sempre puxando os corpos. A última força que a gente vai falar hoje vai ser sobre a força elástica. A força elástica está associada com deformação, ou seja, ela vai estar associada a corpos que podem ser deformados. Mas mais do que isso, ela vai estar associada a corpos que podem ser deformados e que têm uma tendência a voltar ao seu formato original. Quando a gente fala na tendência a ser deformado e voltar ao seu estado original, a gente geralmente associa a mola e elástico. A gente usa muito aquele elástico, né, de dinheiro, ou então elástico de prender cabelo. Quando a gente pega um elástico e estica, se você soltar esse elástico, você percebe que ele tem a tendência a voltar a seu formato original, seu comprimento original. Para representar a força elástica, eu vou usar como exemplo uma mola. Tá? Então imagina que você tem ali uma mola, na ponta dessa mola eu amarrei ali uma bolinha. Tá? Então você tem uma bolinha e uma mola presos um ao outro, amarrados um ao outro. Se essa mola está relaxada, se ela não está nem esticada nem contraída, significa que a força elástica é 0. Então a gente não tem força elástica sobre esse sistema. Mas se você pega essa mola e estica a mola, qual é a tendência da mola? Bom, a partir do momento que você gerou uma certa deformação, a mola quer voltar para o seu estado original, ela quer voltar para aquela posição relaxada, né? Para o seu formato relaxado. Com isso, a mola vai ficar puxando o objeto ali que está na ponta, né? Com esse objetivo de voltar para a posição de equilíbrio dela, no caso da mola. Então surge uma força ali, se você esticou a mola para a direita, surge uma força elástica para a esquerda, sobre aquela bolinha que está presa na ponta da mola. Tá, e se eu comprimir a mola, qual vai ser a diferença? Bom, se você comprime a mola, você gerou uma deformação, né? Encurtou o comprimento, ali no meu desenho, né? Eu comprimi para a esquerda.
A mola quer voltar para a direita. Bom, se a mola quer voltar para a posição relaxada, surge então uma força elástica para a direita. Então essa é a ideia da força elástica ser sempre contrária à deformação. Tem também um outro detalhe, que a intensidade dessa força elástica depende se a deformação foi uma deformação pequenininha ou se foi uma deformação grande. A ideia é que quanto maior for a deformação, maior vai ser a força elástica. Algumas molas, alguns elásticos seguem o que a gente chama de lei de Hooke. O que diz a lei de Hooke? Bom, se você tem uma mola ou um elástico deformado, a força elástica vai ser diretamente proporcional a esse valor dessa deformação, a esse x, né, que eu representei ali na figura. Com isso, a gente tem então uma equação que relaciona força elástica e deformação. A equação tem que traduzir essa ideia de que força elástica e deformação são diretamente proporcionais. Tá? O famoso, a gente diz que força elástica é igual a K vezes X. Bom, o que seria esse K? Esse K a gente chama de constante elástica da mola. É, na verdade, uma característica relacionada à forma como uma mola ou elástico foi feito, né, foi construído. Você percebe, por exemplo, que algumas molas são mais rígidas, são mais difíceis de deformar. Ou seja, a mola mais difícil de deformar tem um K, tem a constante elástica grande. E as molas que são mais fáceis de deformar, né, que você consegue esticar ou contrair com muita facilidade, tem uma constante elástica pequena. Bom, como a constante elástica está relacionada com força e deformação, a unidade da constante elástica, né, no sistema internacional vai ser newtons por metro. Tá? É claro que você pode usar como unidade da constante elástica newton por centímetro, mas o mais comum é a gente usar newton por metro. Tendo falado aí de todas essas forças, né, que a gente falou agora nesse vídeo, acho que a gente pode partir para alguns exemplos. Vamos pensar então o seguinte, imagina que você tem um objeto em cima de uma mesa. A gente já falou um pouco sobre um objeto apoiado numa mesa, mas aqui agora eu quero representar todas as forças que existem nesse objeto. Bom, esse objeto está na Terra, então a gente pode pensar que sobre esse objeto tem uma força que a gente chama de força-peso. Além da força-peso, esse objeto está apoiado sobre uma superfície. Como ele está apoiado sobre uma superfície, tem uma força que a gente chama de força normal. Lembrando, tá, gente, que a força normal é sempre perpendicular à superfície. Então, um exemplo bem simples, né, em que você tem a força-peso para baixo, a normal para cima. Vamos pensar agora aqui num outro exemplo. Tá? A gente tem dois objetos agora, e nesse exemplo que eu estou falando, a gente não vai considerar a força de atrito, beleza? Então imagina ali, olha só, que eu tenho uma superfície, pode ser uma mesa, né? Aqui tem uma mesa. Na pontinha dessa mesa tem aquela roldana, né, que é utilizada para a gente passar um fio. Então o fio passa por essa roldana, né, sem atrito, de forma que esse fio então pode deslizar, que pode se movimentar, né, praticamente sem atrito. E dois corpos, o corpo A e o corpo B. O corpo A está apoiado sobre a mesa, o corpo B está pendurado. Bom, quando a gente olha para o corpo A, esse corpo A está na Terra. Como ele está na Terra, a Terra puxa ele para baixo. Então tem a força-peso que a gente representa, né, vertical e para baixo. Além do peso, a gente tem a normal, uma força perpendicular à superfície, né, aí nesse caso para cima. Bom, agora tem uma corda, um fio amarrado ali no corpo A. Né? Então esse corpo A está sendo puxado por essa corda. Então a gente desenha ali e representa a força de tração sobre o corpo A. Tá, e no corpo B, quais são as forças que atuam sobre o corpo B? Bom, o corpo B tem o peso, esse peso é vertical e para baixo. Além do peso, percebe, tá, gente, que ele não está apoiado em nenhuma superfície. Então, no corpo B, não tem força normal. A gente não representa a força normal no corpo B, porque ele não está encostado em nenhuma superfície. Ele está amarrado a uma corda. Então, essa corda puxa ele. No caso aqui, essa corda está fazendo uma tração para cima. Então, são essas forças que a gente tem no corpo A e no corpo B. Vamos para mais um exemplo, né? Também com dois corpos, tá? Dois corpos em repouso, corpo A e corpo B, olha só, agora um corpo em cima do outro. Primeiro eu vou olhar para o corpo que eu acho mais fácil de representar as forças, né? O corpo A. Com quem que o corpo A interage? Né? Esse corpo A está na Terra. Como esse corpo A está na Terra, tem uma força que a Terra faz sobre o corpo A. A Terra puxa esse corpo A para baixo. Além do peso, a gente tem a normal. Por quê? Porque o corpo A está encostado no corpo B. Se o corpo A está encostado no corpo B, existe uma força de contato entre o corpo A e o corpo B. Essa força aqui eu vou chamar de normal, que o corpo B faz sobre o corpo A. Por isso eu coloquei aqui na representação, né, N de B em A, BA. É a normal que o corpo B faz em corpo A. O que isso significa? O corpo B está empurrando o corpo A para cima. Tá? Força de contato entre esses dois caras. Bom, agora vamos para o corpo B. O corpo B está na Terra, então ele continua tendo a força que a gente chama de força-peso. Bom, além do peso, esse corpo B está encostado com uma superfície aqui. Né? Como esse corpo B está encostado na superfície, existe então uma força de contato entre o corpo B e a superfície. É a normal que eu vou dizer que o chão faz no corpo B.
Tá? Então coloquei aqui normal do chão no corpo B. É para cima. Tá? Essa superfície aqui está sustentando o corpo B, está empurrando ele para cima, então normal que o chão faz no corpo B. Só que tem um detalhe, o corpo B está encostado no corpo A. Assim como o corpo A encosta no corpo B, o corpo B encosta no corpo A. O que isso significa? Pensa assim, gente, se você é o corpo A, imagina que você está pisando no chão, ou está pisando em cima de uma balança. Quando você pisa na balança, você está comprimindo essa balança, você está fazendo uma força nessa balança, né? Então, o corpo A, quando ele está em cima do corpo B, ele empurra o corpo B para baixo. Essa força que o corpo A faz sobre o corpo B é uma força de contato. Como os dois corpos estão em contato, tem a força que o B faz em A e tem a força que o A faz em B. Tá? É um contato mútuo, uma atuação mútua. Né? Lembra que a força é resultado de uma interação mútua. Então aqui a gente teria normal que o corpo A faz no corpo B. Como o corpo A está em cima, ele empurra o corpo B para baixo. Bom, gente, espero ter ajudado vocês a entender melhor como a gente pode representar as forças, ou essas forças, né, em algumas situações. Agradeço a quem ficou até aqui, um grande abraço, até a próxima.